Olá, queridos amigos. Um feliz ano novo para todos vocês. Que as pessoas queridas estejam sempre por perto e que as mágoas fiquem no passado. Cuidem dos seus pais. A família é o nosso bem mais precioso. Agora, acomodem-se confortavelmente. A história de hoje é forte. É o relato de como os filhos expulsaram a própria mãe de casa e o preço que pagaram por isso. A manhã de setembro cheirava a terra úmida e ao perfume das flores de ipê que começavam a cair. Dona Teresa Arcoverde estava parada junto ao portão de sua casa. A casa que seu marido, Sebastião, levou 20 anos para erguer, tijolo por tijolo, tábua por tábua, matando-se em 2 empregos. A casa onde ela criou 3 filhos. A casa que naquele dia deixava de ser dela. Ela não chorava. As lágrimas haviam secado ainda durante a noite, quando o filho do meio, Rodrigo, seu preferido, sua carne e seu sangue, entregou-lhe uma bolsa de viagem gasta e disse: "Mãe, você entende, né? Vai ser melhor para todo mundo, melhor para todos." Essas palavras ecoavam em sua cabeça como um sino de enterro. Atrás dela, a porta da varanda bateu. Saiu Clarice, a filha mais velha, de 43 anos de idade. A mesma Clarice que Teresa cuidou dia e noite após um parto complicadíssimo, quando os médicos já não davam esperanças. A mesma Clarice por quem ela vendeu as joias de ouro da família para pagar a faculdade de Direito. "Mãe, o Uber chegou." A voz da filha era prática, sem sombra de constrangimento. "Ele vai te levar até a rodoviária. No sítio da tia Clotilde, no interior, você vai ficar bem. Ar puro, natureza." "A Clotilde morreu faz 3 anos. Respondeu Dona Teresa baixinho. Clarice hesitou por um segundo, mas logo se recuperou. "Bom, então você dá um jeito. Você sempre foi a forte da família." Pelo canto da casa, apareceu o caçula, Tiago. 35 anos, 2 pós-graduações pagas pela mãe e nem 1 grama de consciência. Ele trazia uma pasta com documentos e parecia alguém que acabara de fechar um excelente negócio. De certa forma, era exatamente isso. "O comprador chega em 1 hora." anunciou ele, sem sequer olhar para a mãe. "Rodrigo, para onde eu transfiro a sua parte?" Rodrigo apareceu logo atrás. 40 anos, contador em uma metalúrgica, pai de 2 filhos. Antigamente, ele era o queridinho da mamãe, um menino doce e obediente que sempre corria para abraçá-la depois do trabalho. Agora, ele desviava o olhar. "Na conta de sempre, como combinamos, dividido por 3. Dona Teresa olhava para seus filhos, para aquelas pessoas frias e estranhas habitando os corpos de seus bebês, e tentava entender onde havia errado, em que momento havia perdido a alma deles. A casa fora avaliada em 3 milhões de reais. 3 milhões por 40 anos de sua vida. Por cada ruga no rosto de Sebastião, que ela conhecia de cor. Por cada noite em que ela e o marido contavam as moedas até o dia do pagamento. Por cada vez que ela deixou de comprar um vestido novo porque os filhos precisavam de livros. 1 milhão para cada um. Tiago mexia na calculadora do celular. "Nada mal, hein?" "Dava para ter conseguido mais", resmungou Clarice. "Se não tivéssemos tanta pressa." "E para que esperar?" Tiago deu de ombros. "A mãe já assinou a doação em vida. A casa é nossa. Quanto mais rápido vendermos, melhor." A doação. Dona Teresa lembrou-se de como 2 semanas antes Rodrigo apareceu em sua casa com um vinho de que ela gostava e passou horas falando sobre como estava preocupado com a saúde dela, sobre como era pesado para ela cuidar sozinha de uma casa tão grande. Como seria sensato passar a casa para o nome dos filhos apenas por precaução, para evitar burocracia com o inventário depois. Mãe. E ela, velha boba, acreditou e assinou. 1 semana depois, os 3 apareceram juntos e anunciaram que a casa estava à venda, que ela merecia um descanso merecido, que eram gratos por tudo, mas que a vida seguia em frente. "O carro chegou", disse Clarice, olhando para a tela do celular. Dona Teresa levantou sua bolsa lentamente. Ali estava todo o seu patrimônio. Alguns vestidos, documentos, a foto de Sebastião e uma imagem de Nossa Senhora que sua mãe lhe dera antes de morrer. Tudo o que restava de 68 anos de vida. Ela caminhou até o portão, parou e olhou para trás. Os filhos estavam na varanda, seu sangue, sua carne, sua dor. Clarice olhava impaciente para o relógio.
Tiago já estava mergulhado no celular novamente. Apenas Rodrigo, o traidor Rodrigo, olhava para a mãe e em seus olhos brilhou algo parecido com vergonha. Mas ele desviou o olhar rapidamente e então Dona Teresa falou. Sua voz estava calma, tão calma que os filhos involuntariamente levantaram a cabeça. Lembrem-se deste dia, meus filhos. Apenas 6 palavras, mas algo nelas fez Clarice estremecer. Tiago soltou o celular. Rodrigo empalideceu. Mãe, qual é a sua? Começou Rodrigo. Mas Dona Teresa já caminhava para o carro. Suas costas estavam eretas. Como sempre, ela nunca se curvava, nem mesmo quando carregava sacos pesados ou lavava roupa à mão na água fria. Ela entrou no carro sem olhar para trás. O veículo partiu. Os filhos se entreolharam. Ela está estranha, Clarice comentou com um riso nervoso. Lembrem-se deste dia. O que ela quis dizer com isso? Perguntou Tiago. Nada. Coisa de idade. Vamos focar no que importa. O comprador já deve estar chegando. 3 horas depois, a casa foi vendida. Ao cair da noite, o dinheiro estava nas 3 contas bancárias. Os filhos nem se despediram direito. Cada um seguiu seu caminho, já gastando mentalmente a fortuna que caiu do céu. Clarice planejava uma reforma luxuosa e uma viagem para a Europa. Tiago estava de olho em um carro novo de última geração. Rodrigo queria finalmente quitar sua hipoteca. Nenhum deles pensou na mãe, para onde ela tinha ido, se tinha dinheiro ou um teto sobre a cabeça. Eles tinham certeza de que o pior havia passado, que agora começaria uma nova vida feliz. Estavam enganados? Dona Teresa não desceu na rodoviária. Ela deu ao motorista outro endereço, a casa de sua velha amiga Zuleika, com quem trabalhou muitos anos atrás. Zuleika era viúva há 5 anos e vivia sozinha em um apartamento pequeno, mas muito acolhedor. Teresa! Zuleika abriu a porta e entendeu tudo apenas ao olhar para o rosto da amiga. Aconteceu! Entra, me conta tudo! Entre um café e um pedaço de bolo de fubá, Dona Teresa contou sobre a doação, a venda, as palavras dos filhos e sua bolsa com pertences. Zuleika ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça. E o que você vai fazer agora? Perguntou finalmente. Dona Teresa pousou a xícara e olhou nos olhos da amiga. Em seu olhar não havia desorientação ou desespero. Havia algo diferente, frio, firme, decidido. Você lembra que eu te contei sobre o meu irmão mais velho, o Frederico? Aquele que foi para o Amazonas 40 anos atrás? Zuleika franziu a testa, tentando lembrar. Aquele que trabalhava em garimpos? Ele mesmo. Pois bem. Dona Teresa tirou da bolsa um envelope gasto. Há 1 mês, recebi uma carta. Ele faleceu. Deus o tenha. Zuleika fez o sinal da cruz. O Frederico viveu a vida toda sozinho. Sem esposa, sem filhos, só trabalho. E ele deixou tudo para mim. Zuleika piscou, surpresa. Tudo quanto? Dona Teresa mencionou o valor. Zuleika engasgou com o café. Você está brincando? Não é hora para brincadeiras. Eu soube disso 2 semanas antes de o Rodrigo vir até mim com aquela história da doação. Zuleika ficou boquiaberta. Espera, então você sabia? Sabia que eles queriam te enganar? Dona Teresa assentiu. Eu sabia de tudo, Zuleika. Cada passo, cada ligação. Eles achavam que eu era uma velha gagá, mas eu ouvi o Tiago discutindo o plano ao telefone na minha cozinha, enquanto eu fingia cochilar na sala. Mas por que você assinou aquela doação então? Dona Teresa sorriu. Foi um sorriso triste, o sorriso de alguém que tomou uma decisão e estava pronta para ir até o fim. Porque eu precisava ter certeza absoluta, entende? Eu tive esperança até o último segundo. Esperança de que pelo menos um deles diria pare, que pelo menos um lembraria quem eu sou e o que fiz por eles. Ela fez uma pausa e em seus olhos brilharam as primeiras lágrimas daquele dia. Ninguém falou nada, Zuleika. Ninguém. As amigas ficaram em silêncio enquanto escurecia lá fora. E agora? Repetiu Zuleika. Dona Teresa secou os olhos e voltou a ficar centrada, calma. Agora eu vou dar 1 ano a eles. Deixe que gastem os seus milhões. Que aproveitem, que pensem que venceram. Ela fechou as mãos em punho. Daqui a 1 ano eu voltarei, e cada um deles saberá o que significa trair uma mãe. Os primeiros 3 meses após a venda da casa foram os mais felizes da vida daqueles filhos.
Ou, pelo menos, foi o que eles pensaram. Clarice foi a primeira a mergulhar nos gastos. Ela sempre sonhou com uma vida de luxo, invejando as amigas que viajavam para o exterior. Finalmente chegara a sua vez. A reforma do apartamento custou R$800 mil. Clarice não economizou. Porcelanato italiano, metais alemães, papel de parede de designer. As vizinhas ficavam boquiabertas quando a visitavam, e Clarice florescia com a inveja delas. Depois veio a viagem para a Grécia com o marido, Geraldo Meirelles, e a filha, Cristina. Hotéis 5 estrelas, restaurantes caros. Clarice postava tudo nas redes sociais. Ela estava bem. Tão bem que quase esqueceu de onde viera aquele dinheiro. Quase. Às vezes, à noite, ela tinha um sonho estranho. A mãe, parada no portão com a bolsa na mão, olhando para ela. Apenas olhando, sem dizer nada. Clarice acordava em suor frio, mas de manhã tomava seu café na cozinha nova e se acalmava. Está tudo certo. A mãe já está velha, não precisa de uma casa tão grande. Agimos com inteligência. Geraldo, o marido, também estava satisfeito, mas à sua maneira. Ele havia desenvolvido um vício em apostas esportivas online. No começo, pouco, depois, valores altos. Clarice não sabia que o marido perdia metade do salário. Não sabia que ele tinha dívidas. Não sabia que ele já estava de olho no dinheiro dela. Tiago administrou o dinheiro de forma diferente. Comprou um SUV preto blindado, o carro dos seus sonhos. O restante, investiu no negócio de um conhecido, o Renato, que prometia dobrar o capital em 6 meses. É tiro certo, dizia Renato. Em 6 meses você nunca mais vai precisar trabalhar para os outros. Tiago acreditou. Queria acreditar. Ele estava cansado do cargo de gerente em uma firma de engenharia, do chefe autoritário, da eterna falta de dinheiro. Agora tudo mudaria. Renato era charmoso, seguro de si, usava relógios caros. Mostrava gráficos de crescimento e fotos de escritórios modernos. Tudo parecia sólido. Tiago nem sequer pensou em checar os documentos ou buscar referências da empresa. Apenas entregou R$1.200.000 e sentou para esperar os lucros. Ele nem pensou em ligar para a mãe. Para quê? O que diria? Obrigado pela casa, comprei um carrão? Melhor nem tocar no assunto. Rodrigo foi o mais cauteloso dos 3. Ele realmente quitou a hipoteca até o último centavo. Guardou R$500 mil para uma emergência. O restante gastou com os filhos, celulares novos, computadores, roupas de marca, uma viagem para a Disney. A esposa, Sheila, estava radiante. Ela nunca gostou da sogra, achava-a uma mulher do interior que vivia querendo dar conselhos. Quando Rodrigo contou sobre o plano da doação, Sheila apoiou fervorosamente. Já passou da hora, disse ela na época. Até quando vamos ter que cuidar dela? Deixe que ela se vire. Agora que o plano dera certo, Sheila sentia-se vitoriosa. Conseguira tirar a sogra da vida deles e ainda ficara com o dinheiro. Apenas Rodrigo, às vezes, se perdia em pensamentos. Ele era o preferido e sabia disso. Lembrava-se da mãe sentada à beira de sua cama quando ele ficava doente. De como ela vendeu a própria aliança para pagar sua viagem para uma Olimpíada de Matemática. De como ela chorou de felicidade no seu casamento. Mas logo Sheila aparecia e Rodrigo enterrava esses pensamentos. A esposa não gostava quando ele ficava melancólico. Enquanto isso, Sheila jogava seu próprio jogo. Há 6 meses, ela se encontrava às escondidas com o Dr. Alberto Fontoura, o chefe de Rodrigo. Almoços secretos, mensagens apagadas, noites em um flat alugado do outro lado da cidade. Alberto prometia se divorciar e dar a ela uma nova vida. Sheila acreditava. Dona Teresa passou esses meses no apartamento de Zuleika. A amiga não aceitava dinheiro, embora Teresa insistisse. Deixa disso, dizia Zuleika. Quantas vezes você me ajudou? Agora estamos quites. Mas Teresa não ficou de braços cruzados. Ela viajou para o norte, para a pequena cidade onde Frederico vivia. Tomou posse da herança, resolveu toda a burocracia. A quantia era imensa. Frederico trabalhou 40 anos nos garimpos, viveu de forma extremamente simples, guardando tudo, sem saber bem o motivo. E agora, aquele dinheiro era da sua única irmã, R$12 milhões líquidos.
Dona Teresa poderia viver o resto da vida como uma rainha. Poderia comprar um apartamento em um bairro nobre, contratar cuidadores, viajar o mundo. Poderia perdoar os filhos e esquecer tudo. Mas ela não pretendia perdoar tão fácil. Todas as noites, ela pegava o álbum de fotos antigo e olhava as imagens. Clarice, uma menina de 5 anos com tranças, abraçando o pescoço da mãe. Rodrigo, no primeiro dia de aula com um uniforme engomado, posando orgulhoso. Tiago, um bebê embrulhado em uma manta de renda, dormindo nos braços do pai. Para onde foram aquelas crianças? O que aconteceu com elas? Dona Teresa sabia a resposta. Ela mesma os criara assim. Anos mimando cada capricho, dando o que tinha e o que não tinha, sacrificando-se. Em algum momento, os filhos decidiram que era assim que deveria ser, que a mãe existia apenas para dar. E quando não houvesse mais nada para dar, poderiam descartá-la como um móvel velho. Sebastião a avisara. 1 ano antes de morrer, já doente, ele disse: Teresa, você está mimando demais esses meninos. Isso não vai acabar bem. Ela não ouviu. Achava que o amor de mãe nunca era demais. Descobriu da pior forma que podia ser. O que você está planejando? Perguntou Zuleika uma noite. Eu te conheço há 40 anos. Você está tramando algo, e isso me assusta. Não tenha medo, Dona Teresa sorriu. Eu não vou fazer nada ilegal. Então o quê? Eu quero que eles entendam, que entendam de verdade o que fizeram. Não porque alguém disse, mas porque eles vão sentir na pele. Zuleika franziu a testa. E como você vai conseguir isso? Dona Teresa pousou a xícara. Sabe, Zuleika, nesses meses eu descobri muita coisa sobre os meus filhos. Coisas que eu nem imaginava. O marido da Clarice é um viciado em apostas. Já perdeu 300 mil reais do dinheiro dela. O sócio do Tiago é um estelionatário procurado pela polícia em 3 estados. E o Rodrigo? Ela hesitou. A esposa do Rodrigo o trai com o próprio chefe dele. Meu Deus! Exclamou Zuleika. Como você sabe disso tudo? Contratei um detetive particular. Agora eu tenho dinheiro. Por que não usá-lo com sabedoria? Zuleika olhava para a amiga como se a visse pela primeira vez. Teresa, você não vai... Eu não vou fazer nada, interrompeu Dona Teresa. Eu não preciso fazer nada. Eles mesmos vão destruir tudo. Cada um deles já acionou o mecanismo da própria queda. Só me resta esperar. Ela se levantou e foi até a janela. Lá fora caía uma chuva fina. Daqui a 9 meses fará exatamente 1 ano daquele dia. Eu disse para eles se lembrarem daquela data, e eles se lembrarão. Eu juro, pela memória do Sebastião, que eles se lembrarão pelo resto da vida. O mês de junho trouxe o frio e novos problemas. A esposa de Tiago, Natália, pediu o divórcio. Ela não aguentava mais ver o marido transformado em uma sombra. Tiago bebia todas as noites, chegava do trabalho, abria uma garrafa e ficava na cozinha até tarde, olhando para o nada. Pai, por que você está triste? Perguntava a pequena Duda. Vai dormir, filha, respondia ele. Mas tudo estava desmoronando. Ele ainda não perdera o emprego, mas era questão de tempo. O chefe já o advertira várias vezes. Quando Natália anunciou a separação, Tiago nem tentou discutir. Ele sabia que merecia, sabia que destruíra tudo com as próprias mãos. Você fica com o carro e suas tralhas, disse Natália, fria. O apartamento é meu, as crianças ficam comigo. Mas... começou Tiago. Mas nada. Você quis dinheiro fácil e conseguiu. Agora viva com isso. Tiago mudou-se para uma casa de um amigo, o mesmo que o apresentara ao Renato. O amigo sentia-se culpado e o acolheu, mas a relação entre eles azedou rapidamente. Tiago percebeu que perdera tudo: esposa, filhos, dinheiro, dignidade. O SUV blindado teve que ser vendido pela metade do preço que ele pagou. O dinheiro foi para pagar dívidas e pensão alimentícia. Tiago estava pobre novamente, mas agora sem família e sem esperança. Clarice também viveu um divórcio traumático. Geraldo foi embora, mas deixou para trás ruínas, dívidas com agiotas, nome sujo e um coração partido. Cristina, a filha, apoiava a mãe como podia. Ela saiu da faculdade e começou a trabalhar para ajudar em casa. Mãe, vai dar tudo certo, dizia ela, mas Clarice não acreditava. Aos 43 anos, ela estava sozinha,
sem dinheiro e cheia de problemas. O apartamento com a reforma luxuosa agora tinha condomínio atrasado, e o emprego como vendedora mal cobria as despesas básicas. Uma noite, mexendo em coisas velhas, Clarice encontrou com uma foto. Nela estava ela mesma, pequena, em um vestido branco, e a mãe. Dona Teresa sorria na foto, abraçando a filha, feliz, jovem, cheia de sonhos. Clarice olhou para a foto por muito tempo, e então chorou copiosamente. Mãe, sussurrou ela. Mãezinha, me perdoa. Mas a mãe não estava lá. Clarice não sabia onde ela morava. Estaria viva? Estaria morando em algum abrigo? Essas perguntas não a deixavam dormir. Ela começou a procurar, ligou para hospitais, polícia, abrigos para idosos. Mas o rastro de Dona Teresa se perdera naquele dia de setembro. Talvez ela não queira ser encontrada, sugeriu Cristina um dia. Clarice estremeceu. O que você quer dizer? Bom, vocês a expulsaram da própria casa. Talvez ela esteja magoada e se escondendo de propósito. Nós não expulsamos, explodiu Clarice. Nós apenas... Ela se calou, porque não encontrava as palavras. Como explicar para a filha o que não conseguia explicar para si mesma? Cristina olhava para a mãe e, em seus olhos, havia algo novo. Não era julgamento, era compreensão. A compreensão de que adultos também cometem erros terríveis e irreparáveis. Eu vou encontrar a vovó, disse Cristina. Nem que eu tenha que rodar a cidade inteira. O mês de julho golpeou Rodrigo. Sheila ficou descuidada. Estava tão fascinada por Alberto que parou de se esconder. As chegadas tardias viraram noites fora, na casa de uma amiga. Ela não largava o celular. Rodrigo percebia, mas não queria acreditar. Era mais fácil pensar que ela estava apenas cansada. Mais um dia, ele viu uma mensagem. Sheila deixou o celular na mesa ao ir para o banho. A tela acendeu. Meu amor, te espero às 7. Saudades do seu beijo. O nome do remetente era Alberto. Rodrigo sentiu o mundo girar. Dr. Alberto Fontoura, seu chefe, o homem que apertava sua mão todas as manhãs e o elogiava pelo bom trabalho. Ele pegou o celular e abriu as conversas. Estava tudo lá. Declarações, planos para o futuro, fotos íntimas, meses de traição. Quando Sheila saiu do banho, Rodrigo estava sentado no sofá com o celular dela. Seu rosto estava branco como papel. Alberto Fontoura? Meu chefe? Sério? Disse ele baixinho. Sheila não negou. Talvez estivesse cansada de mentir. Eu ia te contar, disse ela calmamente. Vamos nos divorciar, eu vou ficar com ele. Vai ficar com ele? Ele prometeu se divorciar? Sim, vamos ficar juntos. Rodrigo riu. Foi um riso assustador. O riso de quem acabara de perder o último chão. Você é uma burra. Ele é casado com a filha do dono da metalúrgica. Você acha mesmo que ele vai largar a herdeira por você? Ele troca diamante todo ano. Você é só o brinquedo da vez. Sheila empalideceu. Você está mentindo. Ele me ama. Ele ama o dinheiro e o poder. Você é diversão. Pergunte a qualquer um na fábrica. Você não é a primeira nem será a última. Sheila ficou em silêncio. Rodrigo levantou-se. Arrume suas coisas e saia da minha casa. Ele saiu, bateu a porta e andou pelas ruas sem rumo. Em sua cabeça, as palavras da mãe ecoavam como um mantra. Lembrem-se deste dia. Agora ele lembrava. Nitidamente. Em agosto, Sheila descobriu a verdade. A esposa de Alberto, uma mulher inteligente e implacável, já sabia de tudo. Quando soube que Sheila pretendia tomar seu lugar, agiu rápido. Alberto foi chamado para uma conversa com o sogro. Ou ele parava com aquilo imediatamente, ou saía com uma mão na frente e outra atrás. Alberto escolheu o dinheiro. Sempre escolhia o dinheiro. Ele enviou uma mensagem curta para Sheila. Sinto muito, vai ser melhor para todos. Não me ligue mais. Sheila tentou ligar, mas o número estava bloqueado. Tentou ir à empresa, mas a segurança a barrou. Alberto a deletou da vida dele como quem descarta um papel usado. Rodrigo já havia entrado com o divórcio. Os filhos, Márcio e Luísa, ficaram com ele. Eles não queriam viver com a mãe que traíra o pai.
Sheila estava sozinha, sem marido, sem amante, sem filhos. Aos 38 anos, sua vida estava em ruínas, e faltava apenas um mês para o aniversário daquele fatídico dia. Cristina cumpriu sua promessa. Passou o verão todo procurando a avó. Primeiro, os lugares óbvios. Depois, lembrou-se de que a mãe mencionara um tio Frederico no Amazonas. Ela começou a pesquisar na internet, em redes sociais e arquivos. Sendo jovem e persistente, encontrou uma pista em meados de agosto. Frederico Arcoverde, irmão de Teresa, morara em uma pequena cidade mineradora. Falecera há mais de um ano e deixara a herança para sua única irmã. Cristina sentiu o coração acelerar. Herança, isso mudava tudo. Ela ligou para o cartório daquela cidade, fingiu ser a neta em busca da avó. Dona Teresa Arcoverde? Perguntou a tabeliã. Sim, ela esteve aqui em outubro. Uma senhora muito distinta, tomou posse de tudo. A senhora sabe para onde ela foi? Não, sinto muito, mas ela parecia muito bem, muito segura de si. Cristina desligou e ficou olhando para a parede. A vovó estava viva. A vovó era rica. A vovó não estava passando fome em nenhum abrigo. Então, por que ela não dava notícias? A resposta era óbvia. Ela não queria vê-los. E quem poderia culpá-la? Cristina contou à mãe. Clarice ouviu em silêncio. Então ela está bem, disse finalmente. Mãe, você entende? A vovó está bem de vida. Ela poderia ter nos ajudado, mas não quis. E por que ela deveria querer? Clarice sorriu amargamente. Nós a expulsamos como se fosse um bicho, vendemos a casa dela, dividimos o dinheiro e nenhuma vez ligamos para saber se ela tinha o que comer. Não se trata de dinheiro, Cristina. Ela é nossa mãe. Ela trabalhou a vida toda por nós e nós a descartamos. Clarice começou a chorar. Cristina abraçou a mãe. Mãe, ainda não é tarde. Vamos encontrá-la e pedir perdão. Ela não vai perdoar. Eu não perdoaria, mas temos que tentar. Enquanto isso, Tiago atingira o fundo do poço. O amigo com quem morava pediu que ele saísse. Tiago alugou um quarto em uma pensão barata na periferia, um lugar sujo e barulhento. Perderam o emprego em julho após faltar vários dias seguidos. Agora vivia de bicos, descarregando caminhões no Ceasa ou ajudando em pequenas obras. O dinheiro mal dava para a comida e o aluguel do quarto. Natália não deixava que ele visse os filhos. Primeiro, coloque sua vida em ordem, dizia ela. Uma noite, em seu quarto miserável, Tiago pegou o celular e viu a foto antiga. Mãe, pensou ele, o que eu fiz? Ele ligou para Rodrigo. Alô? A voz do irmão era cansada. Rodrigo, sou eu. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a mãe. Eles se reuniram os três, pela primeira vez desde aquele dia de setembro. O apartamento de Rodrigo parecia abandonado. Sheila levara parte dos móveis, deixando paredes vazias. Clarice chegou com os olhos vermelhos. Tiago estava desleixado, com uma camisa amassada. Rodrigo não estava melhor. 3 pessoas que um dia foram uma família. 3 traidores. A Cristina descobriu, começou Clarice. A mãe está bem, recebeu a herança do tio Frederico. Tiago estremeceu. Quanto? Não sei exatamente, mas o suficiente para viver bem. Ela não está na rua. Silêncio. Rodrigo foi o primeiro a falar. Lembram do que ela disse? Lembrem-se deste dia. Eu achei que fosse só mágoa, mas agora vejo. Em exatamente 1 ano, nossas vidas viraram um pesadelo. Coincidência? Tiago empalideceu. Você acha que é praga? Eu acho que colhemos o que plantamos. Traímos nossa mãe e a vida nos deu o troco. O que fazemos agora? Temos que encontrá-la, disse Clarice. Encontrar e pedir perdão. É a única coisa que nos resta. Ficaram ali até tarde, lembrando da infância, do pai, de tudo o que destruíram. Lá fora, o dia 1º de setembro começava a nascer. O dia 1º de setembro amanheceu nublado. Uma garoa fina caía, como se a natureza lamentasse o ocorrido de 1 ano atrás. Cristina acordou cedo, não conseguira dormir. Pensava na avó, em como encontrá-la, no que dizer. A mãe ainda dormia, exausta. Cristina vestiu-se e saiu. Precisava pensar. Ela caminhou pelas ruas, vendo crianças com uniformes novos indo para a escola, mães com carrinhos de bebê, pessoas rindo em cafés.
Uma vida normal que sua família não tinha mais. Ela sentou-se em uma praça e pegou o celular. Olhou para a única foto digital que tinha da avó. Onde você está, vovó? De repente, ela teve um estalo. A mãe sempre falava de uma amiga muito próxima da avó, com quem trabalharam muitos anos. Como era o nome? Zuleika? Sim, Zuleika. Cristina começou a procurar nas redes sociais. Uma mulher de aproximadamente 65 anos, viúva. Em 1 hora, encontrou um perfil. Zuleika Arantes. Havia uma foto de um aniversário de empresa antigo. Lá estava Dona Teresa, jovem e sorridente. Cristina encontrou um número de telefone nos contatos do perfil. Suas mãos tremiam ao discar. Alô? Olá, é a Dona Zuleika? Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Cristina. Sou neta da Teresa Arco Verde, filha da Clarice. Houve um longo silêncio. Depois, uma voz fria. E o que você quer? Eu procuro pela minha avó. Por favor, me diga se ela está bem. Outro silêncio. Cristina ouvia a respiração pesada do outro lado. Ela está viva, disse Zuleika finalmente. E está bem, é tudo o que posso dizer. Por favor, Cristina sentiu as lágrimas virem. Eu sei o que eles fizeram. Minha mãe, meus tios. Eu sei que foi horrível, mas eu não participei daquilo. Eu só quero ver minha avó, pedir perdão em nome da minha mãe. Minha querida, a voz de Zuleika suavizou. Você parece ser uma boa menina, mas a decisão não é minha. A Teresa decidirá se quer ver vocês. Então diga a ela, por favor. Diga que estamos procurando por ela, que estamos arrependidos, que queremos consertar as coisas. Eu direi, mas não prometo nada. Zuleika desligou. Cristina ficou no banco da praça, chorando de alívio e esperança. Dentro do apartamento, Zuleika olhou para Dona Teresa, que estava sentada à mesa com uma xícara de café. Você ouviu? Perguntou Zuleika. Ouvi. Minha neta Cristina parece ser uma boa moça. Dona Teresa permanecia com o rosto impenetrável, mas suas mãos tremiam levemente. 1 ano se passou, continuou Zuleika. Você disse que daria 1 ano. O que agora? Dona Teresa pousou a xícara. Agora eu devo vê-los. Você quer ou você deve? Os dois. Sabe, Zuleika, eu achei que ficaria feliz ao ver a vida deles desmoronar. Achei que seria justiça, mas não sinto alegria. Sinto apenas um vazio e um cansaço imenso. Estou cansada de odiar meus próprios filhos. Zuleika segurou a mão da amiga. Eles ainda são seu sangue, Teresa. E aquela menina, a Cristina, não tem culpa de nada. Eu sei, mas tenho medo. Medo de olhar nos olhos deles e não ver arrependimento. Mas apenas ganância. Medo de que saibam do dinheiro e comecem a fingir amor apenas pela herança. Então dê a eles uma última chance. Não por eles, mas por você, para não carregar esse peso para sempre. Dona Teresa fechou os olhos. Viu os rostos dos filhos pequenos. Clarice com suas tranças, Rodrigo com o uniforme, Tiago no colo do pai. Estariam aquelas crianças ainda ali sob camadas de egoísmo? Está bem, disse ela. Ligue para a menina. Diga que eu irei, amanhã à noite, que se reúnam todos na casa do Rodrigo. Quero ver todos eles. A ligação de Zuleika pegou Cristina de surpresa. Amanhã? Às 7 da noite? Sim, estaremos lá. Obrigado. Muito obrigado. Cristina correu para avisar a todos. A reação foi variada. Clarice chorou compulsivamente. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo e apenas disse: estarei em casa. Tiago, que estava no fundo do poço, pareceu sóbrio pela primeira vez em meses. Eu vou estar lá, mãe, com certeza. No dia seguinte, Cristina ajudou a mãe a se preparar. Clarice queria parecer bem, mas não excessivamente arrumada. Compro flores? Sugeriu Cristina. Flores? Depois do que fizemos? Clarice balançou a cabeça. Nada de presentes. Vamos apenas dizer a verdade. Rodrigo limpou a casa pela primeira vez em semanas. Jogou fora as garrafas vazias. Limpou o pó. A casa ainda parecia vazia sem Sheila e sem os móveis luxuosos que ela levara, mas estava limpa. Tiago barbeou-se, vestiu uma camisa limpa, a única peça decente que lhe restava. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o homem que via. Às 7 horas em ponto, todos estavam na sala de Rodrigo. Clarice mexia nervosamente na saia. Tiago olhava para o chão. Rodrigo fixava a janela.
Cristina, a única que mantinha a calma, segurava a mão da mãe. O interfone tocou. Ninguém se mexeu. Eu abro, disse Cristina. Dona Teresa entrou no apartamento. O ano a mudara. Ela parecia bem, não rica, mas bem cuidada. O cabelo estava arrumado, as roupas eram simples, mas de boa qualidade. As costas continuavam eretas. Mas o principal eram os olhos. Neles não havia ódio, apenas um cansaço profundo. Olá, minha neta, disse ela. Oi, vovó. Cristina sentiu as lágrimas rolarem. Pode entrar. Dona Teresa caminhou até a sala. 3 pares de olhos se fixaram nela. Clarice não aguentou. Correu até a mãe, caiu de joelhos e abraçou suas pernas. Mãe, mãezinha, me perdoa, me perdoa. Ela soluçava alto. Tiago também se aproximou, caiu de joelhos ao lado da irmã. Mãe, eu não tenho palavras, não há nada que conserte o que eu fiz. Mas, por favor, me desculpe. Rodrigo permaneceu sentado. A culpa o esmagava. Ele era o preferido, o traidor principal. Foi ele quem levou o vinho e a convenceu a assinar. Rodrigo, a voz da mãe era firme. Chegue perto. Ele levantou-se com as pernas trêmulas. Parou diante da mãe e não conseguiu levantar os olhos. Olhe para mim. Ele obedeceu. Viu o rosto que amava desde que nasceu. Mãe, eu não peço perdão. Eu não mereço. Eu só quero que você saiba que eu lembro. Lembro todos os dias e me odeio por isso. Dona Teresa olhou para os 3 por um longo tempo. Há 1 ano. Vocês me expulsaram da casa que o pai de vocês levou 20 anos para construir. Vocês venderam aquela casa, dividiram o dinheiro e nem perguntaram se eu tinha para onde ir. Eu saí daquele portão com uma única bolsa. Nela estava tudo o que vocês me deixaram. Alguns vestidos, documentos, a foto do seu pai e a imagem que minha mãe me deu. Só isso. Clarice chorava mais alto. Rodrigo cerrou os dentes. Eu disse para vocês se lembrarem daquele dia, e vocês lembraram. Não porque quiseram, mas porque a vida os forçou. Eu sei de tudo o que aconteceu com vocês neste ano. Sei do Renato, Tiago. Sei do Geraldo e das dívidas, Clarice. Sei da Sheila e do Alberto, Rodrigo. Como? Sussurrou Clarice. Não importa. O que importa é que eu esperei por este dia. Achei que, ao vê-los derrotados e infelizes, eu sentiria satisfação, justiça. Ela fez uma pausa, mas não senti nada disso. Senti apenas dor. Vocês são meus filhos, meu sangue, e a dor de vocês é a minha dor, por mais que eu quisesse que fosse diferente. Cristina observava a avó com admiração. Aquela mulher era uma rainha que fora traída, mas não quebrada. E agora? Perguntou Rodrigo com a voz rouca. O que você quer de nós? A verdade. Quero ouvir a verdade, sem desculpas, sem justificativas. Por que vocês fizeram aquilo? O silêncio foi pesado. Tiago falou primeiro. Eu não sei, mãe, de verdade. Pareceu normal. Parecia que você já estava velha, que não precisava da casa, que nós precisávamos mais do dinheiro. Nós nos convencemos de que era o certo. Eu não entendi assim, disse Dona Teresa, mas continue. Depois, ficou tarde demais. A casa foi vendida, o dinheiro gasto. Era mais fácil esquecer do que admitir o que tínhamos feito. Era mais fácil não ligar, não procurar. Somos covardes, mãe, covardes egoístas. Clarice assentiu. Ele tem razão. Achamos que os pais existem só para dar aos filhos, e que quando não tem mais nada, podem ser descartados. Jogados fora, corrigiu Dona Teresa. Não descartados, jogados fora. Sim, jogados fora. Clarice levantou o rosto banhado em lágrimas. Eu sei que não mereço perdão, mas eu quero que você saiba. Eu te amo, sempre amei, mas o meu amor não me impediu de ser um monstro. Dona Teresa olhou para eles e fez algo inesperado. Estendeu a mão e tocou a cabeça de Clarice. Suavemente. Levantem-se, disse ela. Todos vocês. Perdoar plenamente. Eu ainda não consigo. Talvez nunca consiga. Vocês quebraram algo dentro de mim que não se cola de volta. Mas eu estou disposta a tentar. Não por vocês, mas por mim. O ódio é um fardo pesado demais e eu cansei de carregá-lo. Rodrigo deu um passo à frente. Mãe, faremos tudo o que você quiser. Vamos te devolver o dinheiro, centavo por centavo, mesmo que levemos a vida inteira. Dona Teresa balançou a cabeça.
Eu não quero o dinheiro de vocês, Rodrigo. Eu tenho o meu, muito mais do que vocês podem imaginar. Ela viu a surpresa no rosto deles e sorriu com amargura. Surpresos? O tio Frederico me deixou uma herança de 12 milhões de reais. Eu soube disso 2 semanas antes de você me trazer aquele vinho. O silêncio foi ensurdecedor. Você sabia, sussurrou Rodrigo. Sabia, e assinou mesmo assim. Sim, eu quis dar uma chance a vocês. Tive esperança de que um de vocês diria não. Ninguém disse. Tiago escondeu o rosto nas mãos. Rodrigo olhava para a mãe com os olhos vidrados. Mãe, você poderia ter nos destruído. Com esse dinheiro, poderia ter transformado nossa vida em um inferno. Poderia, concordou ela, mas não precisei. Vocês mesmos fizeram o serviço. Destruíram suas vidas sem a minha ajuda. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Cristina interveio. Vovó, vamos sentar? A conversa vai ser longa. Eles se acomodaram. Dona Teresa pediu que contassem como viveram aquele ano, sem esconder nada. E eles contaram. Tiago falou da bebida, do divórcio, do quarto na pensão. Clarice falou da traição de Geraldo, das dívidas, do medo constante. Rodrigo falou de Sheila e da decepção profunda que sentira. Dona Teresa ouvia em silêncio. Ela via ali não mais as pessoas gananciosas do ano anterior, mas seres humanos quebrados e arrependidos. Digam-me com sinceridade, disse ela. Se eu não tivesse dinheiro, se eu tivesse aparecido aqui pobre e doente, vocês ainda estariam pedindo perdão? Sim, disse Clarice com firmeza, porque não se trata do dinheiro, mãe, trata-se de que perdemos você. E só ao perder entendemos o que você significava. É fácil falar quando se sabe dos milhões, disse Dona Teresa. Mãe, Rodrigo aproximou-se, nós não sabíamos do dinheiro até agora. A Cristina nos disse apenas que você estava bem. Viemos porque queríamos te ver, pedir perdão, por você. Dona Teresa olhou para a seneta. Cristina, é verdade? A jovem assentiu. É verdade, vovó. Eu não contei a eles os valores. Queria que viessem por você, não pelo patrimônio. Dona Teresa olhou para a neta com carinho. Menina inteligente, a quem você puxou? A você, vovó. Cristina sorriu. A conversa seguiu pela noite. Dona Teresa explicou que não iria salvá-los financeiramente. Vocês são adultos, criaram seus problemas, resolvam-nos. Não vou pagar dívidas nem comprar carros, mas vou dar uma chance. Uma última chance. Qual? Perguntou Clarice. Provem que mudaram. Com atos, não com palavras. Tiago, você vai parar de beber e ser o pai que seus filhos merecem. Clarice, você vai aprender a andar com as próprias pernas, sem depender de maridos ou de aparências. Rodrigo, você vai aprender a tomar suas próprias decisões e criar seus filhos para que nunca façam com você o que você fez comigo. Eu dou 1 ano a vocês. Daqui a 1 ano, nos reuniremos novamente. Se eu vir que mudaram, seremos uma família de verdade de novo. Se não... Ela fez uma pausa. Vocês me perderão para sempre. Eu irei embora e nunca mais me verão. Nós aceitamos, disse Clarice por todos. Faremos tudo o que você disse. Rodrigo levantou-se. Mãe, posso te dar um abraço? Ela olhou para o filho preferido, o que mais a ferira. Pode, disse finalmente. Rodrigo a abraçou com uma ternura infinita, como se temesse quebrá-la. Clarice e Tiago juntaram-se ao abraço. Estavam ali, no meio de um apartamento quase vazio, 5 pessoas tentando colar os pedaços de uma família. O 2º ano passou rápido. Tiago cumpriu a palavra. Parou de beber, enfrentando as noites difíceis com coragem. Conseguiu um emprego honesto, alugou um apartamento simples e reconquistou a confiança de Natália, que permitiu que ele visse os filhos com frequência. Clarice mudou-se para um cargo de gerência em uma pequena pousada. Ela estava radiante, independente e orgulhosa de si mesma. Rodrigo mudou de emprego, afastando-se de Alberto Fontoura. Dedicava-se inteiramente aos filhos, criando-os com valores sólidos. Dona Teresa observava tudo de longe através dos relatórios do seu detetive, e a cada mês o gelo em seu coração derretia um pouco mais. No dia 2 de setembro, 2 anos após o início de tudo, eles se reuniram novamente na casa de Rodrigo. A casa estava diferente, acolhedora, cheia de fotos das crianças, com flores nas janelas.
Rodrigo abrira a porta e lá estava Dona Teresa, acompanhada de Zuleika. Eles sentaram-se à mesa farta. Clarice cozinhara o dia todo. Tiago trouxeram um bolo feito por ele mesmo, seguindo a receita da avó. Dona Teresa olhou para todos, filhos e netos reunidos. Há 2 anos vocês cometeram um ato terrível, mas hoje eu vejo que vocês mudaram de verdade. Tiago, tenho orgulho de você. Clarice, tenho orgulho de você. Rodrigo, tenho orgulho de você. Houve silêncio, seguido de lágrimas de alívio. Eu perdoo vocês, disse ela finalmente. Os abraços foram reais, sofridos e merecidos. Chega de choro, disse Dona Teresa, secando as próprias lágrimas. Temos que dar o exemplo para os pequenos, que a família é o mais importante e que o perdão não é fraqueza, é força. Lembrem-se deste dia, crianças, o dia em que nossa família voltou a ser família. Após o jantar, Dona Teresa saiu na varanda. Rodrigo foi até ela. Mãe, você nos perdoou de verdade ou só disse para nos acalmar? Ela olhou para o filho. Eu perdoei, Rodrigo, de verdade, mas perdoar não é esquecer. Eu lembrarei de cada palavra daquele dia até o fim da minha vida. Mas escolho não carregar a dor, escolho deixá-la ir. Viver com ódio é como beber veneno e esperar que o outro morra. Eu escolho a vida. Rodrigo assentiu, emocionado. Obrigado por me dar a chance de ser um homem melhor. Dona Teresa abraçou o filho. Eu sempre te amei, meu filho, mesmo quando te odiei. Ela sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com os olhos brilhando de paz. Agora vamos entrar. O bolo ainda não foi cortado e o Tiago se esforçou muito. Voltaram para dentro, para o barulho e o calor de uma família imperfeita, mas real. Uma família que aprendeu a lição da pior forma, mas que escolheu o caminho de volta. Obrigado por ouvirem até o fim. Fica lá a reflexão. Você seria capaz de perdoar? Até a próxima. Cuidem de quem vocês amam. Feliz Ano Novo!